Olá, meus queridos, cheguem mais perto, que agora vou contar uma coisa que vai deixar vocês de boca aberta até o fim e, quem sabe, correndo para os seus próprios terrenos para tentar. Há anos eu mexo na terra, cavo minhas hortas e mesmo assim todo ano descubro algo novo. Outro dia me lembrei de uns segredos antigos que me contaram, não eram só dicas, eram quase mistérios, o néctar natural para as plantas. Sim, ouviram direito. Tem certas alimentações que deixam o jardim forte como fortaleza e nem bicho, nem seca, nem chuva derrubam. E o melhor é que tudo vem do que está na nossa mão, só precisa saber como usar. Então, ouçam bem, quero deixar vocês curiosos para ficar comigo até a última palavra. Tudo começou quando eu era jovem, não ontem, faz uns 40 anos ou mais, o tempo voa como vento, não dá para pegar. Fui visitar uma mulher no interior, nem lembro porquê, mas a casa dela era simples e a horta, um milagre. Pequena, mas tudo crescia como se fosse encantado. Tomates vermelhos como maçãs, abobrinhas do tamanho de travesseiro, flores que pareciam de exposição. Fiquei boba, no meu sítio, ou a chuva alagava tudo, ou o calor queimava, mas lá estava tudo arrumado. A curiosidade venceu, perguntei, como você faz? Ela sorriu com olhos espertos e disse: o segredo, menina, é o néctar natural. Fiquei parada, que néctar era esse? Aí ela começou a contar e tão bem que eu perdi o sono, pensando em estar no meu canto. A primeira coisa que ela me ensinou foi sobre as cinzas. Não qualquer cinza, mas a de galhos de árvores frutíferas, macieira, pereira, cerejeira. Disse que se você junta essa cinza e deixa infusionar na água, um balde de água, um punhado de cinza, 3 dias no sol, sai uma bebida para as plantas que as faz viver de novo. Tem que regar as hortas com isso a cada 2 semanas, principalmente na floração, e ver tudo crescer como se tivesse fermento. E se botar uma colher de mel, sim, mel comum, de abelha, não é só comida, é um elixir. Voltei para casa, peguei cinza de uma macieira velha, fiz como ela mandou, e um mês depois meus pepinos cresceram tanto que eu dava para os vizinhos, que viviam perguntando: com o que você alimenta isso? Eu só ria, é meu segredo, dizia. Depois ela falou do fermentado de ervas. Você pega ortiga, dente de leão, até bardana, tudo que chamam de mato, pica bem fino, joga num barril, cobre com água e deixa fermentar 1 semana. O cheiro não é de flor, mas que efeito! Ela dizia que era como sopa para as plantas, dá força e saúde. Só que tem que diluir na água 1/10, senão queima as raízes. E se botar um tiquinho de fermento e deixar mais um dia, sai uma alimentação que até os arbustos fracos ficam firmes como soldadinhos. Testei nas minhas rosas. Naquele ano, cresceram quase até o telhado, com uma cor que parecia pintada. Uma vizinha viu e disse: você enfeitiçou elas? Eu só pisquei, é um néctar natural, falei, ele sabe o que faz. Mas o mais esquisito foi o que ela disse das cascas de ovo. Eu jogava fora e ela, guarda, menina, é ouro para a terra. Tem que secar, esmagar num pó bem fino, sem preguiça, e misturar na água onde infusionou cinza. Fica uma coisa turva, mas se regar batata ou repolho com isso, não só crescem como em foto, como espantam bicho. Melhor ainda, dizia, é enterrar esse pó direto na terra, perto das raízes, e falar: cresce, querida, fica forte. Ri no começo, vou falar com a horta? Mas fiz, e adivinha? Naquele ano, minhas batatas eram do tamanho de um punho e bicho nenhum chegou perto. Vai ver foram as palavras, vai ver as cascas, mas agora guardo como tesouro. E ela tinha um truque com leite. Não fresco, mas azedo, aquele que talha. Dizia que se diluir na água 1 litro de leite para um balde e regar tomate ou pimentão, eles amadurecem rápido e ficam doces como bala. Mas tem que fazer de tardezinha, quando o sol vai embora, para não queimar as folhas. E se pingar 3 gotas de iodo, só 3, nada mais, doença nenhuma pega. Duvidei, mas testei nos meus tomates. E aí? Colhi tanto que comi até o inverno, e uma vizinha, que se gabava dos tomates dela, naquele ano só lamentou: os dela apodreceram com fungo, os meus sem uma mancha. É um néctar. E me pegou de surpresa com casca de banana. Estranhei, banana não cresce aqui, de onde veio isso?
Ela riu. Você come a banana, mas não joga a casca fora. Tem que cortar fininho, deixar de molho na água 2 dias e com essa água regar flores ou morangos. Dizia que tem tanta força que as plantas dançam de alegria. E se enterrar a casca embaixo de groselha ou framboesa, as frutas ficam grandes como cereja. Testei no meu gerânio, estava fraquinho na varanda e ele floresceu tanto que os visitantes ficavam boquiabertos. Depois fui para os morangos, e sim, frutas perfeitas, doces, suculentas. Agora como banana pensando, a casca vai para o jardim. E aí ela falou do fermentado de pão e isso me prendeu. Pega cascas de pão preto duro, joga num balde com água, bota uma colher de açúcar ou geleia velha e deixa 3 dias. Sai uma bebida que borbulha, tipo kvass, mas para planta. Dizia que regando pepino ou abobrinha com isso, eles dão fruto até o gelo e as folhas ficam tão verdes que encantam os olhos. Fiz, testei, meus pepinos aguentaram até outubro, enquanto os dos vizinhos já tinham murchado. E ela mandava botar um pouco de cinza para fortalecer as raízes. Tentei e minhas abobrinhas cresceram tanto que eu e meu marido mal carregávamos. Desde então, casca de pão não vai para o lixo, tudo para o barril, para o néctar. Mas nem tudo era simples nas histórias dela. Ela avisava que essas alimentações só funcionam se você for honesto com a terra. Nada de ganância, nada de usar demais, e sempre agradeça, com palavra ou pensamento. Porque a terra vê tudo e se você gosta dela, ela te dá o dobro. Se quer só arrancar dela, nem o néctar ajuda, tudo morre. Lembrei de um vizinho que tinha uma horta ruim, enchia de química e colhia pouco, ou apodrecia, ou nada. Eu, com essas coisas simples, sempre tenho colheita e com alegria. Vai ver a terra responde para quem escuta ela. E ela falou dos restos de café. Eu tomava pouco café, mas ela disse, guarda, é festa para Rosa e Hortência. Tem que secar, misturar com terra e espalhar embaixo dos arbustos. Ou diluir na água, um punhado por balde, e regar uma vez por mês. Dizia que as flores ficam tão vivas que você não tira os olhos e a terra fica solta, deixando as raízes respirarem. Testei nas minhas peonias. Naquele ano, floresceram tanto que eu não acreditava, cada flor do tamanho de um prato. Uma vizinha, orgulhosa das rosas dela, veio e perguntou, com o que você alimenta para ficarem assim? Eu sorri, o néctar natural, falei, faz o serviço. E outra coisa curiosa, as cascas de cebola. A gente joga fora, mas ela mandava infusionar como chá um punhado por litro de água fervendo, deixar esfriar e regar mudinhas ou arbustos novos com isso. Dizia que ficam fortes e pulgão não chega perto. E se botar uma pitada de sal, sal marinho, não o comum, é milagre, as plantas viram blindadas. Testei nos meus pimentões, sempre fraquinhos, e cresceram retos como postes, com frutas tão suculentas que meu marido disse, trouxe do mercado? Eu ri, não, é meu néctar que deu um jeito. E teve um segredo que me animou. Ela falou, se quer ter o jardim invencível, faz uma alimentação com restos de peixe. Fiquei surpresa, peixe? Explicou, pega cabeças, espinhas, sobras de caldo, pica bem, cobre com água e deixa 2 dias. Depois coa e rega as árvores, macieira, pereira, ameixeira. Dizia que elas dão tanto fruto que os galhos entortam, doces como mel. Testei na minha cerejeira velha, quase não dava nada, e depois disso ela deu uma colheita que me fez cozinhar geleia até o ano novo. O cheiro não é para qualquer um, mas pelo resultado eu aguentei. E falou de um xarope de açúcar. Não para comer, mas para terra. Pega uma colher de açúcar, dissolve em água morna, bota uma pitada de fermento e rega plantas fracas. As que murcham ou crescem mal dizia que é como remédio. Elas voltam à vida, as folhas se abrem como se acordassem. Testei na minha groselha, quase secou naquele ano, e depois do xarope ela cresceu e deu frutas, pequenas mas doces. Desde então, se vejo um arbusto fraco, pego o açúcar. Mas teve uma história que me deu arrepio. Disse que uma mulher do vilarejo quis enganar esses segredos. Fez um fermentado de ervas, mas usou 3 vezes mais, achando que tudo ia crescer rápido. Depois misturou cinza com leite sem medida e jogou nas macieiras.
E aí? Uma semana depois, metade da horta murchou e as macieiras perderam as folhas como se fosse outono. Correu pedir ajuda, mas só ouviu: a terra não gosta de ganancioso, tudo tem que ter medida. Desde então, eu sei o quanto usar, rego na dose certa e tomo cuidado para não exagerar. E ela avisava: se for fazer essas alimentações, faz com amor, não por fazer. Dizia que as plantas sentem quando você cuida delas e aí o néctar funciona direitinho. Se é só para tirar proveito, não adianta. Lembrei de um vizinho que enchia tudo de química e colhia quase nada decente. Eu, com essas coisas simples, sempre tenho fartura e a alma em paz. Vai ver a terra paga para quem respeita ela. E eu digo para vocês, meus queridos, depois de todos esses anos, não sei se é magia ou só natureza, mas essas alimentações secretas têm poder. Toda primavera no meu sítio eu viro alquimista, infusiono cinza, fermento erva, esmago casca. E meu jardim aguenta firme, nem bicho nem seca derrubam. Outro dia meu neto veio, olhou e disse: vó, parece conto, tudo cresce e cheira bem. Eu ri, mas pensei, talvez seja conto, mas de verdade, nascido da terra. Então, se vocês têm jardim ou hortinha, tentem, sigam minhas dicas. Misturem cinza com mel, infusionem cascas, mimem as plantas com pão fermentado. E se o jardim de vocês ficar invencível? Só não esqueçam, com a terra tem que ser bom, com gratidão, e ela responde. Eu fico aqui, tomando meu chá, olhando minhas hortas, pensando quantos segredos ela ainda guarda. E vocês, sabem algo que eu não sei? Contem, que me dá coceira, os anos passam, mas eu ainda quero tentar coisa nova. Bom, por agora é isso, meus queridos. Vão lá, misturem, reguem, acreditem e que o jardim de vocês cresça forte e feliz.